Hey menina, vamos conversar? Por que você começa as coisas e não sustenta? Porque na verdade isso não acontece só com você, acontece com muita gente. Então, eu não tô falando sobre não começar, porque todo mundo começa um curso, começa a fazer dieta, começa a ir para academia, começa um projeto. Eu tô falando de terminar isso. E tem muita gente que tem um padrão, que já faz isso na vida, mas é importante entender que a gente pode seguir por um caminho mais menos desconfortável. Por quê? Isso fica latejando lá dentro. Eu tenho certeza que você fica pensando sobre isso. Puxa vida, por que eu não terminei esse projeto? Por que eu não fiz uma dieta? Por que eu não comecei a academia e terminei? Não terminei, continuei, né? Por que esses porquês ficam lá na mente? Por que a gente faz isso? E como que a gente pode melhorar esse padrão? Presta atenção agora porque a gente vai conversar sobre isso. Não é sobre você não ter capacidade de iniciar nada, porque todo mundo inicia, é ter capacidade, como eu disse, de finalizar. E por que isso acontece? Porque o cérebro ama. Gente, quem não ama começar um relacionamento? Quem não ama ir para um trabalho novo, começar tudo que é um começo libera dopamina. E essa dopamina deixa o cérebro o quê? Muito fixado nela, com energia de curto prazo, com assim um vício do agora, um vício de que as coisas para acontecerem, para serem boas, elas precisam ter muita dopamina. E o cérebro começa a descartar coisas que não tem, tipo, coisas que não vão trazer tanta dopamina assim, que é continuar, que é você ter o foco de manter aquilo para terminar. Isso para o cérebro é muito chato. Então, o que acontece? Ele fala assim, pô, não, deixa para lá, né? E como é um padrão, o cérebro ele começa a te lembrar de tudo que você já deixou para lá e deu tudo certo, é tudo bem. E tudo aquilo que você continuou, o cérebro não tem muita vontade de te lembrar, não. Por quê? Porque é um padrão neurológico nisso. E por que o cérebro faz isso? Porque ele tem medo de fracassar. Ele não gosta, além desse padrão de coisa chata, né, de você ter que ficar fazendo sem emoção, sem tanta dopamina do começo, de fracassar, né? Você tem medo de falta da visão do futuro, né? Você não sabe o que vai acontecer depois daquilo que você começou aquilo, e aí? Será que aquele curso realmente vai trazer benefícios? Será que realmente, se você continuar naquele programa que você se matriculou, ele vai trazer bons resultados para você? E realmente, a dificuldade de manter o foco, né? A procrastinação existe não é porque você é ruim ou porque você não tem capacidade, porque você é uma pessoa que fraca além, nossa, todo mundo é melhor que eu. Não, não tem nada a ver. A procrastinação existe por um movimento do cérebro, porque ele busca aquilo que te traz muito mais conforto. Ah, então é confortável ficar aqui, é confortável não ir treinar, é confortável ficar aqui, é confortável comer o que eu já sei que eu gosto do que fazer uma dieta. É muito mais confortável. O conhecido, o que você já tem costume de fazer, é prático. Então, baseado nisso, eu vou te dar um dos caminhos, vai. Não tem. Eu não gosto de falar dica, não gosto de falar solução, porque realmente é muita presunção falar sobre isso. Mas pelo menos assim, algumas ideias, sugestões, eu acho que fica mais elegante de como você pode lidar. E como eu falei em rotina, gente, não tem nada melhor do que quando a gente faz rotininhas. Eu não sei você, mas eu sou super apegada a rotininhas. Por exemplo, rotina na hora de dormir, tomar banho, aí já tem aquilo tudo que vai fazer dentro do banheiro. Vai escovar dente, vai passar fio dental, vai passar um creme no rosto. Tem todo um ritmozinho ali. Isso chama-se rotininha. Agora, você já pensou você fazer isso para outras coisas? Isso deve trazer um conforto de conhecido muito gostoso. E isso traz uma previsibilidade. O cérebro ama previsibilidade. Trazendo essa previsibilidade, você traz um resultado, você traz soluções mais rápidas. E o seu cérebro vai falar assim: opa, esse é um caminho conhecido, eu gosto, vou continuar aqui. E você provavelmente vai conseguir finalizar aquilo que você começou. Eu gosto também de dividir minhas tarefas em micro tarefas. Eu vou dar um exemplo, eu gosto muito de dar esse exemplo. Quando eu ia muito para o Rio de Janeiro de carro, muito. Só que quando eu ia para o Rio de Janeiro, eu dividia, tipo, daqui para o Rio de Janeiro são 325 quilômetros. Eu dividia a viagem sempre nas cidades. Então,
Qual é a próxima cidade? Lorena, sei lá. Qual é a outra próxima cidade? Guaratinguetá. Próxima cidade? Resende. E assim eu ia de cidade em cidade. Logo eu já estava no Rio de Janeiro. E as paradas, então, tipo, eu tinha muitas paradas, lugares de parada já que eu gostava muito e gosto. Então, tô a tantos quilômetros da próxima parada. E assim, então, era tão gostoso e isso me deixava sempre motivada, sempre feliz por estar fazendo aquela viagem longuíssima para chegar lá. Então, é importante a gente dividir as tarefas em micros. Eu sempre começo as tarefas pelas... Você vai odiar o que eu vou falar agora. Pelas mais difíceis. Eu sei que você ia pensar pelas mais fáceis. Pelas mais difíceis, gente. Porque você elimina. Qual é a mais difícil? Vou dar outro exemplo aqui em casa. Tá todo mundo em casa. O que é muito chato que ninguém gosta de fazer? Lavar louça. O que eu ia fazer? Lavar louça. Porque as outras tarefas ficavam se eu quisesse fazer, ia ser muito mais fácil. Por quê? Eu já lavei a louça, que é o negócio mais chato do mundo. E aí, o resto das outras tarefas iriam ficar muito mais fáceis. Então, dividir em microtarefas. Cara, colocar sempre anotado. Você anota, sabe por quê? Dá aquele checkzinho assim do lado, sabe aquele que você fez? É tão prazeroso, é tão gostoso isso. Você chegar no final do dia, você vê que você ticou ali bastante coisa. Não precisa ticar tudo, mas bastante coisa daquilo que você precisava fazer. É importante isso. Diminua o desconforto, gente. Faça sempre assim, pouquinho. Começa com 5 minutos, começa com um pouquinho aquilo. Vamos falar sobre exercício? Começa com 5 minutos, literalmente, 5 minutos. Quando você quer começar a correr, você vai começar a caminhar, pelo menos. O seu treinador vai dizer, vai, caminha tanto, corre tanto, 100 metros. Aí você vai aumentando, caminha tanto, aumenta 200 metros. E por aí você vai aumentando o seu tempo. Você não vai chegar e vai para uma maratona de 40 quilômetros. Então é importante a gente começar aos pouquinhos. Faz o que der. Entende? Eu tenho curso para ver, para assistir, que eu não assisto há 10 anos. Eu vou assistir um seriado do Netflix, posso até assistir, mas antes eu vou assistir 10 minutos do meu curso. E aí você começa a falar assim, nossa, mas até que é gostoso esse curso. Vou assistir mais tempo, em vez de ficar lá no seriado, vou assistir aqui, mais 20 minutos. E por aí você vai. Sempre comece e comece por pouco tempo. E uma coisa que eu amo fazer. É difícil para algumas pessoas, tá? Eu acho que tem gente que não consegue desenvolver isso, mas você vai procurar ferramentas para desenvolver. É visualizar o resultado. Se eu fizer isso, finalizar dando tudo certo, qual vai ser o resultado que eu gostaria de ter? Que você gostaria de ter? Pode até não ter aquele resultado, tá, gente? Porque a vida não é um pêssego, tá? A vida não é uma cereja, a vida não é um morango. A gente tem intercorrências no meio do caminho. E qual seria o resultado que eu gostaria de ter se eu terminasse, finalizasse as tarefas? Visualiza. A visualização é a parte mais gostosa da vida. Por quê? Ninguém pode roubar isso da gente. Ninguém. A gente tem toda a liberdade de visualizar. E a gente pode fazer isso ao acordar e antes de dormir, mas geralmente a gente faz outras coisas. A gente começa a remoer coisas que não é para remoer. Lembrar coisas que não é para lembrar. Guarda esse momento. Começa a visualizar a sua vida se você estiver terminando tudo aquilo que você precisa terminar. Finalizar as tarefinhas que você precisa finalizar. Eu acho que vai ser um exercício bem legal. Esse espaço aqui é para a gente conversar sobre tudo, inclusive sobre coisas da vida de mulheres 50 a mais. Então, mulher, você que quer um assunto, tem uma pendência e que você quer conversar, escreve aqui embaixo o seu assunto que você quer conversar, que eu vou trazer aqui pra gente falar sobre ele. Então, ei menina, bora conversar. Até o próximo vídeo.